tudo já. Daí, Senhor, a tua orientação, a tua sabedoria. Em nome de Jesus, capacita Senhor, que nesse ato de prosperidade seja exaltado, Senhor, com a tua graça, para que a tua igreja se alimente, Senhor, dessa palavra, orando em nome de Jesus. Amém. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu creio que tem dentro de Deus na tua vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Confesso, irmãos, que eu fiquei ali com o coração meio contrito, porque eu vi a hora passar e o nosso preletor da noite, ele não se fazia presente. Eu comentei com o Jorge Alijante, dele, e é por temor e tremor que a gente traz a palavra do Senhor. O varão já falava comigo, pastor Jorge, falou: Danilo, se o varão não vir, você vai levar a mensagem. E aqui eu falei: amém. E nós já tínhamos estudado uma mensagem tempos atrás, mas eu confesso, irmão, que eu contava que o mensageiro da noite chegasse para ele estar trazendo algo da paz de Deus. Mas foi ao Senhor que nós tivéssemos essa oportunidade, e nós não devemos dispensar a oportunidade que nós temos na presença do Eterno. Sabemos que não vem de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que fala aos nossos corações, porque o homem não tem nada para oferecer, apenas Jesus, através do Espírito Santo, aleluia, que vem preencher o nosso interior. Aquilo que ele tem para tratar conosco. Amém? E desde já, a minha esposa que faz aqui presente hoje, essa preta linda aí, que está conosco nessa caminhada, tem nos apoiado, tem nos dado força. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, minha amiga, minha companheira, Glória a Deus. minha doutora, a minha auxiliadora, a qual o Senhor colocou para estar do meu lado. E nós somos gratos a Deus, porque Deus ele tem nos sustentado através do ministério da minha esposa. E é verdade, cada homem tem uma mulher atrás dele valorosa, é uma mulher valente, uma mulher temente a Deus. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Ela está aqui e ela é o termômetro, né? Ela é uma bênção na minha vida. Louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, porque ela tem me ensinado muito, e agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, que ela tem me ajudado muito. Falta-me palavras para falar dela, não enaltecendo ela, mas pelo que nós dizemos, e Deus ali fielmente tem nos sustentado, Glória a Deus. tem nos erguido ali e tem permanecido a palavra dele ali de pé no nosso casamento. E louvo a Deus por tudo que ele tem feito no meu casamento. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Pedi aos irmãos que abram no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 8, aleluia, 43. Em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem colocar de pé, por gentileza. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Eterno, aquele que vive e reina para todos sempre. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Amém? Quantos acharam? Amém. Lucas, o servo que seguiu aos pés ali de Paulo, aleluia, fiel companheiro ali de Paulo na sua jornada. Lucas, o médico amado. Lucas 8, versículo 43. E uma mulher, diz assim o título, todos acharam? Amém. A filha de Jairo, a mulher que tinha fluxo de sangue. Versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado.
chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E disse: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como logo sararam. Aleluia. Podem tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor, aplaudindo. Aleluia, porque só ele é digno. Glória a Deus! Louvor e adoração. Soberano de Israel, Deus Altíssimo, nesta hora, Pai amado, Deus querido e santo, eu venho lhe pedindo a Ti, ó Deus, em um nome poderoso do Filho amado Jesus, que o Teu Santo Espírito, meu Pai amado, venha falar através dos meus lábios, ó Pai, e a Tua palavra, meu Pai amado, venha ser, ó Pai amado, levado pelo Teu Santo Espírito a cada coração, meu Senhor. Em um nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Cumpra-se, ó Pai amado, a Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço nesta hora e te agradeço. Amém. Aleluia. Lucas, ele é incumbido, aleluia. Ele é levado pelo Espírito Santo, aleluia, a estar relatando passo a passo dos trajetos a qual Jesus viera fazer na sua caminhada quando estiveram na terra. Aleluia. E ele ali, ele leva detalhadamente, Lucas é o médico amado a qual seguiu o espaço do evangelista Paulo. Lucas, ele relata tudo aquilo que Paulo falara a respeito de Jesus, aleluia. Lucas, ele é incumbido pelo Espírito Santo de reunir toda a trajetória, colocando na sua ordem cronológica, aleluia, tudo aquilo que Jesus viera fazer na face da terra, tudo aquilo que ele fez na terra. Ele começa a buscar informações daqueles que viveram junto com Jesus, que seguiram os passos de Jesus, aleluia. Então ele pega e começa a relatar todos os feitos que Jesus fizera enquanto estava presente na face da terra. E ele cuidadosamente coloca todas as coisas. E nós começamos então a entender, aleluia, que ele lança, aleluia, no evangelho dele, quando ele escreve a carta para Teófilo, aleluia, que ele começa então a detalhar todos os seus feitos que Jesus fizera. Então, nós vemos que antecedendo a mulher do fluxo de sangue, havia aí um certo varão, aleluia, que tinha uma certa autoridade, de nome Jairo, que tinha sua filha, aleluia, enferma. Então, ele começa a relatar, aleluia, que nós vimos no versículo 40, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E este chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava morta. Aleluia. Então essa mulher, ela entra na cena, aleluia, que Jesus vinha passar, aleluia, toda a atenção é pouca, eu peço que os irmãos fiquem atentos à palavra do Eterno, que Jesus vinha passar ali, aleluia. Então essa mulher, ela entra na cena, aleluia. Então a gente vê que Jesus se comove pela atitude da mulher. Então nós voltando um pouco atrás, nós vamos entender que essa mulher, ela era o que? Tinha um fluxo de sangue. E diz a lei mosaica, aleluia, que toda mulher que
ter fluxo de sangue, ela tinha que estar o quê? Afastada do arraial. Ela vivia de separada, aleluia, de todo o Israel. E ali, não só ela, mas também as pessoas que se encontravam ali enfermas. Os leprosos viviam também na mesma situação. Onde nós encontramos isso? No livro de Levítico, aleluia. Se não me falha a memória, no capítulo 13 ou 17, se não me falha a memória. Então a gente vê então que essa mulher, ela vivia do quê? Ela vivia afastada da sociedade. Aleluia, ela vivia separada da sociedade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E Lucas, ele nos relata, aleluia, que esta mulher de fluxo de sangue havia há 12 anos, aleluia. E no versículo 43, ele relata que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então aqui eu entendo que essa mulher, aleluia, ela tinha uma condição financeira boa. Por quê? Porque ela gastara todos os seus haveres, gastara com os médicos tudo aquilo que ela tinha, aquilo que estava ao alcance dela. Ela então começou a buscar o quê? É a cura para aquela enfermidade dela. Ela estava enferma havia 12 anos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que esta mulher, ela começou a sentir algo meio que diferente na vida dela. Por quê? Entendo eu aqui que esta mulher, antes dela ficar afastada do arraial há 12 anos, por este período, aleluia, hoje nós entendemos o motivo que a mulher tem esse fluxo, os seus períodos normais da sua vida, do seu período mental, ela tem essa situação. Então essa mulher, quando jovem, ela começou a ver algo diferente, porque entendo eu que em um certo momento ela ficava ali por um pouquinho mais do período fora da normalidade, digamos assim, 2, 3, 4, 5 dias. E aquilo ali, ele foi aumentando gradativamente. Então, entendo eu o seguinte: quando essa mulher começou, ao momento que ela se separava, que ela ficava ali sã, ela voltava para junto da família, aleluia, e continuava a viver com sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas isso começou a se preocupar, por quê? Sempre quando acontecia isso, ficava além do tempo normal. E ela começou a se preocupar e voltava-se novamente e fazia todo o processo necessário para estar junto com a sua família. E ela começou a se preocupar. Por quê? Antes de chegar, ela começou a entender que ela, devido ao recurso da família, devido ao que ela tinha que buscar o quê? Aquilo necessário para poder curá-la. Então ela começa a gastar o seu dinheiro naquilo a qual ela podia ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chega um momento na vida dela que ela, buscando com os seus recursos financeiros que ela tinha, ela não encontrava mais solução para a vida dela. Ela via que os médicos não poderiam curá-la. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então ela começa a gastar aqueles haveres, o dinheiro que ela tinha, mas nenhum médico poderia curá-lo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas eu só sei de uma coisa: que o Criador dos céus e da terra, ele pode trazer solução para a sua vida. Ele pode te curar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E esta mulher, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, então ela começa a ficar afastada. Ela já não tinha mais recurso financeiro que viesse tratar da saúde dela. Então ela tem que ficar afastada no arraial, ela tem que ficar fora do arraial. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, aquilo que ela buscava, a solução, a resposta para a vida dela, a cura para a vida dela, o homem não poderia fazer. Nós bem sabemos que muitas das vezes o homem, o Senhor dá sabedoria ao homem, aquele que exerce a medicina, para trazer uma cura para a nossa vida, para a vida do ser humano.
Mas bem nós sabemos que tem enfermidade que só Deus pode tratar e só Deus pode curar, porque não há nada impossível para Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E essa mulher então começa a buscar, a ter informações de um tal homem chamado Jesus de Nazareno que curava. Então isso começa a produzir esperança na vida desta mulher. Ela começa a ficar afastada do arraial, aleluia, e ela está vendo pessoas entra mês e sai mês, entra mês e sai mês. E aquelas pessoas que no seu período normal ela vai para junto da sua família, ela traz informação da cidade e começa a comentar no meio lá no arraial onde é que as pessoas se faziam presente ali, excluído da sociedade. Olha, tem um certo Jesus, tem um certo homem chamado Jesus de Nazareno, e, rapaz, é impressionante. Ele cura. Eu ouvi falar que ele curou 10 leprosos. Eu ouvi falar que ele curou o coxo. Eu ouvi falar que ele deu vista aos cegos. E aquilo começa a produzir o que naquela mulher? Fé. Então a palavra do Senhor nos diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a certeza, convicção daquelas que se espera. Aquilo então começa a produzir fé naquela mulher. Diz a palavra do Senhor que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Querendo ou não, aquelas que zombavam daquela mulher, que a palavra não nos diz, mas ela comenta que é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Então ela está ali, aleluia, afastada, esquecida, oprimida, mas aquilo começa a produzir fé nela. Aquilo começa a trazer esperança para ela, porque ela começa a ouvir de um tal Jesus de Nazareno que cura, que salva, que liberta, que restaura, que faz o morto ressuscitar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então aquilo começa a produzir esperança nela. E ela começa a pensar, entendo eu, começa a pensar, Senhor, eu quero ter um encontro com esse tal de Jesus. Eu preciso ter um encontro com ele. Eu só quero, se eu tiver uma oportunidade de apenas tocar na sua orla, de tocar nas suas vestes, eu serei curado. Aquela mulher tinha essa convicção. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ela precisava de apenas uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela começa a ouvir daquelas pessoas, daquelas mulheres. Olha, mas tem um detalhe. Ele separou 12 discípulos, 12 apóstolos para estar junto com ele. Olha, por onde ele passa, arrasta-se multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, e todos que chegam perto dele, que têm a oportunidade, ele cura. E aquela mulher começa a criar fé dentro dela, ela começa a ter aquela convicção. Eu preciso conhecer esse Jesus de Nazaré, ele que cura, ele que salva, ele que liberta. Eu só preciso de uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ela coloca isso no coração. Então começa a se surgir rumores. Por quê? Um vai lá e foi curado, e vai passando. E ela está ali. E as pessoas vão comentando. E ela fala, opa, eu vou ter essa oportunidade. Essa oportunidade que essas pessoas estão tendo, eu vou ter essa oportunidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então aquela mulher, ela começa a trazer a memória, começa a trazer esperança nela. Ela começou a deixar de lado a incredulidade. Aquela mulher, ela conhecia da lei. Aquela mulher era uma pessoa instruída. Aquela mulher, ela tinha o quê? Ela tinha haveres, ela tinha recursos. Então, nota-se que é uma pessoa instruída. Nota-se que é uma pessoa que temente a Deus, porque ela ficava afastada ali, aonde o Senhor, através da lei de Moisés, botou para ficar. Então aquela mulher era temente, mas vendo que veio aquele que veio para dar vista aos cegos, Jesus Cristo. O Senhor enviou aquele, Deus enviou aquele que iria restaurar o quê? O Israel iria nos restaurar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Então essa mulher, ela começa a entender que ela precisava de ter um encontro com o mestre, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquela sociedade, aquelas mulheres que ficavam ali no começo, achando que estavam colocando ela para baixo, aleluia, zombando, escarneando dela, então ela começa a entender, não, eu tenho que ter um encontro com o mestre. Só basta eu tocar na orla dele, tocar na veste dele, que eu serei curado, louvado seja o nome do Senhor. Mas o tempo não para, e Jesus começa a fazer os moveres, começa a ir por caminhos, louvado seja o nome do Senhor. E ela ouve que Jesus iria passar. Então ela tem que deixar aquele orgulho de lado e ir ao encontro do mestre, louvado seja o nome do Senhor. E começa a se enrolar. Jesus está passando, a multidão, Pedro nos relata, Jesus começa a falar, olha, a multidão te aperta e te oprime. Isso diz, quem me tocou, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu começo a entender o seguinte, que aquela mulher, ela começa a se transformar dentro do arraial dela se fazer presente e começa a se camuflar. Que ela não poderia chegar do estado que ela estava. Então ela começa a se camuflar com as roupas que ela tinha. E ela começa a andar. E ela estava com o fluxo ali de sangue, jorrando. Então ela começa a dizer, o que eu vou fazer para chamar a atenção do mestre? Então, eu boto um título para essa mensagem, quebrando as muralhas, derrubando as muralhas, para alcançar a vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquela mulher começa então a se preparar. Aquela mulher começa a se preparar e começa a caminhar. Diz a palavra do Senhor que a multidão aperta e oprime a Jesus. Então, ela se prepara para alcançar a vitória dela, para alcançar o objetivo dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ela vai se preparando. E a multidão está cercando Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E ela começa a se preparar. E quanto mais a multidão cerca Jesus, Jesus anda o quê? Mais devagar. É interessante que Jesus anda devagar, que a multidão está apertando ele e oprimindo, e aquela mulher com as suas poucas forças vai chegando mais para perto de Jesus. E cada vez mais que aquela mulher tem força, devido ao fluxo de sangue, devido à situação que ela vivia, ela não tinha força. Louvado seja o nome do Senhor. E ela, os trancos e barrancos ali, ela com aquelas pequenas forças, muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação, com as nossas poucas forças. Mas Jesus está ali, ó. E a multidão, ela tenta até te parar. A multidão, ela tenta até te derrubar. As lutas, as adversidades, ela até vem tentando te derrubar. Mas quanto mais ela te bota para baixo, mais você vai estar chegando ao Senhor. Quanto mais ela te colocando para baixo, mais você vai estar chegando ao Senhor. Porque no nosso momento de luta, de aflição, nós chegamos mais perto de Deus. É nessas horas que a gente chega mais perto de Deus. E aquela mulher, ela vai descendo. Aquele ato de humilhação, ela vai descendo. E as pessoas vão empurrando ela. A multidão está oprimindo ali Jesus. Toda aquela multidão, ela está andando, tem força. E a multidão empurra ela. Começa a conjecturar aqui. A multidão empurra ela, vai para baixo. E sem força, vai se arrastando. E Jesus andando cada vez mais devagar. E aquela mulher ali meio que sem entender. E aquela multidão ali oprimindo Jesus e empurrando ela. E colocando ela mais para frente de Jesus. Parece o seguinte, Sérgio. Que ela está andando, a multidão está apertando ela e empurrando ela mais para perto de Jesus. As forças que ela tinha eram poucas, sim, devido ao fluxo que ela estava tendo. Mas as pessoas empurravam ela chegava mais próximo de Jesus. Aquelas muralhas, aos poucos, estavam o quê? Caindo. Aquela barreira daquela mulher produziu fé nela. Aquela barreira que outrora ela pensava, começou a produzir fé nela. Então ela vai chegando cada vez mais perto de Jesus. Com as suas poucas forças, chegando mais perto de Jesus. Com a sua pouca força, ela vai chegando mais perto de Jesus. E chega um momento que para ela tocar na orla de Jesus, ela tem que estar onde? Embaixo. Embaixo. É no ato de humilhação que ela começa, ela cai e toca onde? Nas vestes de Jesus. Aquilo que trazia esperança a ela buscou. Ela colocou no coração dela, somente se eu tocar na orla de Jesus, nas vestes de Jesus.
louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No capítulo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Um pequeno toque, o fluxo do sangue cessou. Agora chega o momento, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que o Senhor disse o seguinte, 45, e disse Jesus, quem é que me tocou? A pergunta. E negando todos se negam. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus exclama, quem me tocou? Faz a pergunta, quem me tocou? Todos se negam. Pedro, ele toma a palavra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? Louvado seja o nome do Senhor. Olha a situação. A multidão aperta Jesus e oprime. Fala para quem está do seu lado. Você não é mais um na multidão. Você é aquele que faz a diferença no meio da multidão. Você é aquele que chamou a atenção de Jesus para a sua vida. Receba a vitória de Deus em nome de Jesus. Você é aquele que chamou a atenção de Jesus no meio da multidão. Jesus ele fala, Jesus ele fala, ou quem me tocou? Todos negam. Pedro toma a palavra. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Você diz quem é que me tocou? E diz o peixe se enrola. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre a corrida a gente vai finalizar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão aperta Jesus e o oprime. Aquela mulher, ela entende. Se aqueles que estão em volta de Jesus apertar, dois sentimentos diferentes, aperta e o oprime. Se aqueles que estão em volta dela tivessem ciência que ela era a mulher de fluxo de sangue, primeira coisa que eu vou pensar, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo, porque essa não é um de nós, essa não pode estar no nosso meio, porque ela é dita como maldita. Então, ela usa de estratégia para chamar a atenção daquele que poderia mudar a história dela, daquele que poderia solucionar o problema que ela estava vivendo. Só Jesus pode solucionar o seu e o meu problema. Mas ninguém. Por quê? Aquilo que o médico poderia fazer, não dá mais. Aquilo que o médico poderia fazer, aos olhos da humanidade, da sociedade, não tem mais jeito. Mas aquele que veio para nos trazer a redenção, aquele que veio para nos purificar do nosso pecado, aquele que veio manifestar o seu poder, a sua glória no nosso meio, é ele quem faz, é ele quem age ao nosso favor. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através daquilo que ele vai fazer na sua e na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquela mulher, ela começa a olhar. Jesus diz, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder. Então, aquele versículo 47. Então, vendo aquela mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo fora sarado. Aquela mulher, com um ato de humildade, se coloca aqui, se prostra perante a Jesus. E ela vê que aquele que poderia, que fez, aquele que fez pela vida dela. Eu começo a imaginar o seguinte, um começa a olhar para o outro, vamos apedrejar. Mas fica aquela expectativa. É o mestre que está falando.
Então, quando ele começa a declarar que deles é o poder da virtude, aqueles que viviam oprimindo a Jesus, aquele que vivia o apertando, vira aquilo que Jesus fizera na vida daquela mulher. Alguma coisa ele fez na vida daquela mulher. A gente vai ver posteriormente que depois ela declara. Então aquele que falou para a mulher adúltera, vai e não peques mais, e todos largaram as pedras, é aquele que tem todo o poder para transformar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, então, ela coloca-se costas perante Jesus e declara a causa que ela fizera agir, a causa porque ela foi ao encontro do mestre, chamou a atenção do mestre, derrubou as muralhas para que o milagre dela viesse a acontecer. Glória a Deus! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então aquele povo que está em volta de Jesus, que apertava e o oprimia, então começa a ficar meio que sem voz, sem ação. Jesus é aquele que transforma. Então aquela mulher começa a declarar a causa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor então, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 48, glória a Deus. Jesus então ele declara: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Tem de bom ânimo, filha, a tua fé, ela te salvou. O interessante, Jesus não só salva, mas Jesus faz o quê? Cura. A cura da alma. A cura, aleluia, da saúde. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus é aquele que transforma. Aquilo que não tem forma, Jesus dá forma. Aquilo que não tem jeito, Jesus dá jeito. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Creia naquilo que Deus já fez na sua e na minha vida. E assim eu agradeço a rica oportunidade, o tempo de avançado, em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebe essa palavra?